Voltando-nos para a capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, juntos rezemos. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, ela que foi a primeira cristã, porque ela primeiro formou Jesus no coração. Ela que foi a primeira carismática, porque o Espírito Santo veio sobre ela e fecundou o seu ventre, gerando Jesus. Ela que foi a primeira missionária, porque logo depois da anunciação ela foi até a sua prima Isabel para anunciar a boa nova. Ela foi capaz de dizer aquilo que nós também temos que aprender a dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos, meus queridos e minhas queridas, chegando ao final deste tempo da Páscoa. Jesus morre e os discípulos, num primeiro momento, ficam perdidos. Os discípulos ficam, quem sabe, até decepcionados. Os discípulos sentem medo. Mas no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita e volta para o coração daqueles homens e mulheres a confiança, a alegria. Durante 40 dias, Jesus permanece com os seus discípulos, preparando-os para a sua volta para o Pai, preparando-os justamente para a festa, a solenidade que nós vamos celebrar no próximo domingo, a solenidade de Pentecostes, a solenidade da vinda do Espírito. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós celebramos a solenidade da Ascensão, isto é, no final dos 40 dias, Jesus diz aos seus amigos: eu vou voltar para junto do Pai. Talvez num primeiro momento, os discípulos ficaram com um gosto amargo de despedida. Porém, Jesus revela algo espetacular, algo que também nós temos que esperar que aconteça em nossa vida. Jesus diz aos discípulos: daí a poucos dias, eles experimentariam a sua presença através do Espírito Santo que seria derramado. Nós ouvimos na primeira leitura, no livro de Atos, no capítulo 1, versículos 4 e 5, e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. O primeiro ponto é a gente perguntar de que promessa do Pai Jesus está aí falando. Ele está falando da profecia lá do Antigo Testamento, do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1, onde Deus havia prometido: acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E isto aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Conforme o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículos 1 e seguintes, que diz: estavam todos unidos no mesmo lugar, de repente veio um vento impetuoso, línguas de fogo repousaram sobre a cabeça daqueles homens e mulheres, todos ficaram cheios do Espírito Santo, diz o livro de Atos, e começaram a falar em outras línguas, e logo depois,
Pedro se levanta e faz uma pregação poderosa que converte a 3.000 pessoas. Veja, meu querido e minha querida, a partir destas palavras, nós entendemos o significado do batismo no Espírito. As pessoas iam até João Batista e eram encharcadas de água. Agora Jesus diz que irá encharcar os seus seguidores, nós, com o Espírito Santo. A diferença entre os dois batismos, o de João e o batismo no Espírito, está no efeito. O batismo de João era somente um batismo de arrependimento, era somente um sinal. A pessoa ia até João, reconhecendo que era pecadora, e aquela água onde ele mergulhava, era o pedido que ele fazia a Deus para que o purificasse. Já Jesus, ao falar do batismo no Espírito, ele disse aí em Atos 1:8, ele explica aquilo que irá acontecer. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. E aqui você tem que prestar atenção, porque se você não entende o significado batismo no Espírito, se você não entende o efeito que ele tem que produzir, você será eternamente ou um cristão frio, ou um cristão morno, ou uma pessoa que vai viver como se Deus estivesse morto. Mas por quê? Porque a vitalidade da nossa fé, a experiência da presença de Jesus em nós, somente acontece se nós recebemos esta força que vem do alto. Por meio do batismo no Espírito, Jesus capacita a pessoa a mudar. Muda a mentalidade, mudam as ideias. Aquilo que era malícia se transforma agora em santidade. Aquilo que era mentira se transforma agora em verdade. Aquilo que antes era desonestidade se transforma em integridade. Aquilo que antes era falta de perdão se transforma na capacidade para perdoar. Muda a mentalidade. Os olhos não enxergam mais somente a maldade, mas enxergam a presença de Deus. Os ouvidos não querem mais escutar aquilo que estraga, mas somente aquilo que edifica. O coração não guarda mais sentimentos negativos, não fica mais olhando para o passado. Ah, mas eu sou assim porque aconteceu isso, e fica olhando sempre para o passado. O passado já se foi, não volta mais. O que você tem é o presente, onde Deus quer e pode mudar a sua vida. E o Espírito Santo, ele dá esta certeza. Mas isso não se trata de algo feito por nosso esforço simplesmente. É uma decisão nossa. Mas não se trata de algo feito por nosso esforço ou boa vontade. Significa reconhecer: eu sou pecador, preciso de Deus. No Salmo 67, versículo 35, está escrito: reconhecei o poder de Deus. Quando Jesus fala do batismo no Espírito, Jesus está usando este salmo porque Jesus está nos ensinando sobre a importância de a gente devolver o poder para Deus agir em nossa vida. É como uma descarga elétrica do amor de Deus nos transformando, trazendo coragem, consolando, nos ajudando a recomeçar, nos estendendo a mão para que nós possamos nos levantar, abrindo portas que estão fechadas. Nós passamos a crer no impossível. A fé ganha vida. Jesus se torna real. Alguns dirão assim: mas padre, eu já fui batizado, eu fiz primeira comunhão, eu fui crismado, eu casei na igreja,
Eu vou na missa, ou outros falam, de vez em quando eu vou na missa. Ah, eu não vou na missa, né? Mas eu não faço mal para ninguém. Está vendo? Quando Jesus fala do batismo no Espírito, Jesus não está falando simplesmente de você ter religião. Quando Jesus está falando do batismo no Espírito, Jesus está falando de você ter Deus agindo na sua vida. Quando Jesus fala do batismo no Espírito, Ele está falando de algo que não faz mais você imaginar que você precisa ir, talvez consultar um morto, ou talvez receber um benzimento, ou talvez ter um amuleto para te dar sorte. Quando Jesus está falando do batismo no Espírito, Ele está falando do único que pode realmente abençoar a você. Deus, que envia o Espírito Santo e te capacita a viver como filho e filha dele, mas não qualquer filho, filho de rei. Filho de rei, Ele te capacita a viver. Por isso, meu querido e minha querida, quando você se esconde e imagina que batismo no Espírito é para aqueles que estão longe da igreja, a minha pergunta é, você sente realmente o amor de Deus fluindo todos os dias em teu coração? Os milagres estão acontecendo em sua vida? A oração com a Bíblia, os sacramentos, a missa, a confissão, são o alimento da sua vida? Será que realmente isso está acontecendo? Você tem a experiência de ser amado, amada, e você sente Ele dizendo, coragem, não fique aí parado, levante-se, eu estou com você. Será que do mesmo modo como você mexe na rede social, vê televisão, conversa com as pessoas, todos os dias você tem este encontro com aquele que pode dar a você, se você abrir o coração, aquilo que você necessita? Este é o sinal de que nós temos Deus. Este é o sinal que nós temos o Espírito Santo. Se todos os dias a gente fala, se eu preciso tomar café, se eu preciso almoçar, se eu preciso jantar, se eu tenho tempo para isso, tenho tempo para aquilo, eu tenho que ter tempo para aquele que é maior e que me dá a luz para cada dia, que é o Deus Todo-Poderoso. Por isso a oração, a Bíblia, a missa, se tornam naturais e não um peso, e não uma obrigação, não uma rotina, mas se tornam fonte de vida, porque são meios para a gente estar com Deus. O batismo no Espírito, que Jesus está falando, é o desatar do poder de Deus, tornando-nos capazes de dizer, eu sou um milagre de Deus. Nós temos que ser capazes de proclamar isso. Ah, mas a minha religião, não é a tua religião, é você. A parte de Deus está à tua disposição. A tua parte é abrir o coração. Quem vai realizar a obra é Deus. Amém? Quem vai realizar, igual eu estava lendo o testemunho de um alcoólatra. Há muitos anos atrás, este homem dava para a sua família uma tristeza tremenda. E ele entra numa igreja, ele ouve uma pregação, falando deste poder maravilhoso do Espírito Santo. E naquela mesma hora ele sente o Espírito Santo, e é uma história real. Ele sente o Espírito Santo dizendo, a partir de hoje você está liberto desta escravidão. Ele chega em casa para a esposa e diz, a partir de hoje eu não vou mais beber, eu encontrei a Jesus Cristo. Mas, este homem a partir daí, ele se tornou um instrumento para que milhares de alcoólatras deixassem a bebida. Este é o sinal de uma pessoa transformada. E quando este homem morreu, foram descobrir que ele usava o dinheiro dele para esse trabalho. E ainda ele usava o dinheiro dele para ajudar na formação dos sacerdotes. Enviava, sem ninguém saber, dinheiro para ajudar na formação dos sacerdotes, porque ele dizia, aquilo que eu recebi de Deus não tem preço, porque Ele me resgatou.
O batismo no Espírito, meu querido e minha querida, faz com que a gente possa realmente entender que o Espírito Santo vem nos dar essa força que aconteceu com este homem. E aí acontece a segunda parte. Primeiro Jesus disse, o Espírito Santo virá sobre vós e vos dará força. Quem quer a força do Espírito Santo, levanta a mão. Todo mundo quer, né? Já repararam? Agora, se eu perguntasse, quem quer ser testemunha, ninguém levantaria a mão. Porque todo mundo quer beliscar. Mas ninguém quer, né, devolver. E aqui Jesus disse, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo nos apaixona por Deus. Nos apaixona. Tem gente que fala assim, mas esse padre fala demais. Mas é igual você. Quando você se apaixonou, quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Se você está com a esposa, é bom levantar a mão. Que senão vai ficar feio, hein? Vai ficar feia a coisa. Quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Mesmo quem é viúvo, pode levantar a mão. Às vezes tem viúvo ou viúva, né? Senão a defunta vai ficar... Que não é defunta, ela está no céu, né? Ela vai falar, puxa vida, fiquei tantos anos com esse homem, amei tanto esse homem, agora ele nem levanta a mão para dizer, né, que me amava. Mas quando você encontrou a pessoa que você ama, o que você fez? Você ficou quieto? Não, você foi correndo falar para alguém, eu encontrei a pessoa. Você falou, Carlão? Não falou? Falou. Muito bem. Então, você sai e você conta com um sorriso, eu encontrei a pessoa da minha vida. Eu encontrei a pessoa da minha vida. Muito mais quando nós encontramos a Deus. Deus não pode ser aquela coisa, meu Deus, hoje é dia de ir na missa. Vamos escolher, né, o lugar mais rápido, porque assim a gente já se livra. Vamos no sábado à noite e a gente se livra já da missa e fica livre para o domingo. Eu já ouvi gente falando isso. Antigamente só tinha missa de domingo. Mas eu já vi muita gente não entendendo que a missa do sábado foi colocada para facilitar para quem não pode ir no domingo. Porque quem pode ir no domingo deveria ir no domingo. Não para se livrar da missa. Amém? Não para se livrar da missa. Isso é muito importante. Porque quando a gente está apaixonado, a gente arruma um jeito de se encontrar com a pessoa que a gente gosta. Verdade ou mentira? Verdade, a gente dá um jeito, a gente procura, né, eu preciso me encontrar com essa pessoa, né, preciso estar junto com ela. Muito mais com Deus, quando realmente o Espírito Santo vem. Por isso nós não conseguimos ficar mais calados. O cristão cheio do Espírito Santo, ele não é nem acomodado e nem egoísta. Ele não guarda somente para si as graças de Deus. Quem só vem na igreja para pedir, mas depois não leva lá para fora, para a sua casa, não leva para os seus amigos, para os seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho, não religião, mas o que Deus está fazendo na sua vida. Quem tem vergonha de convidar os amigos católicos a vir na missa, não encontrou ainda Jesus Cristo. Porque Jesus disse no final do Evangelho, ensinai as pessoas, ide e anunciai. Ele não disse isso? Disse ou não disse? Vocês prestaram atenção no Evangelho? Prestaram atenção? Ide e anunciai. Ide e anunciai. Ensinai-as a viver tudo o que eu ensinei para vocês. É isso que Jesus quer. É isso que nós temos que fazer. Eu conheço gente que no seu negócio compra aquela caixinha de promessas, né? E deixa lá para a pessoa pegar uma promessa da palavra de Deus. Eu conheço médicos, conheço comerciantes que fazem isso. Conheço gente que no seu escritório tem uma promessa, deixa as promessas ali e a pessoa pergunta, o que é isso daí? Isso aqui é uma caixinha de versículos bíblicos, você não quer um para você? Né? Conheço médicos que rezam com os seus pacientes. Aqui no Brasil existe essa mentalidade tacanha, essa mentalidade, desculpem até falar assim, atrasada, porque estudos mostram que a religião, junto com a medicina,
ela tem um efeito na vida da pessoa positivo. Isto, eu tenho vários livros de pesquisas americanas mostrando justamente isso. E aqui no Brasil, muitas vezes os médicos, têm vergonha. Mas eu conheço médicos que não têm vergonha de falar. Como um grande médico, São José, agora me escapou, eu sempre lembro do sobrenome dele. Ele foi o médico que socorreu o cantor Caruso quando estava morrendo. E quando o Caruso estava morrendo, esse médico disse: o que faltou na tua vida, na tua genialidade, porque ele foi o maior cantor de ópera, ele falou, é Deus. O que faltou na tua vida. E este médico, professor de medicina na faculdade de Nápoles, ele sempre escrevia na receita: você precisa rezar e ir na missa. Ele não tinha vergonha de colocar isso. Não tinha vergonha. Não tinha vergonha. E ele fazia questão, apesar de ser um grande professor, ele fazia questão de estar na periferia e não cobrar, para atender as pessoas que necessitavam, porque era uma pobreza muito grande que existia. E os amigos dele, que eram todos figurões, faziam piadas dele. Faziam piadas. Mas ele dizia: eu já ganho como professor. E eu tenho que devolver aquilo que eu recebi de Deus. Eu tenho que devolver aquilo que eu recebi de Deus. E até o último momento ele fez isso. Mas por quê? Porque ele era apaixonado por Deus. Amém? Apaixonado. Quando nós somos apaixonados, a gente descobre justamente que nós não vamos falar de religião. Se a pessoa é católica, é claro, eu vou falar, para a pessoa ir para a missa. Se a pessoa não é católica, eu vou falar de Jesus Cristo, para ela viver a fé dela. Mas eu vou falar principalmente do quê? Daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Não vou falar de religião, eu vou falar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. O testemunho somente é completo quando nós ajudamos também a pessoa a reconhecer a importância da igreja. Tem gente que imagina, a igreja existe para de vez em quando eu ir lá, como a gente vai no posto de saúde. Então, no posto de saúde a gente tem uma carteirinha, até os adultos têm que ter uma carteirinha de vacinas, e no posto de saúde a gente vai quando a gente está na época de receber a vacina. Quanta gente que imagina que a igreja é um posto de saúde que tem a carteirinha. Então tem a vacina do batismo, a vacina da primeira comunhão, a vacina do crisma, a vacina do casamento na igreja, a vacina de uma oração aqui, outra oração lá. Jesus não fundou a igreja para isso. Jesus, quando fundou a igreja, ele sabia que ia embora. E Jesus fundou a igreja para reunir quem era amigo dele. A palavra igreja significa, eclésia, significa reunião daqueles que se sentem chamados. Amém? Por isso ele escolheu a palavra igreja. Jesus fundou a igreja, tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Segunda coisa, a igreja é também a lembrança daquela sala onde Jesus celebrou a Eucaristia. Ele tomou o pão, disse: isso é meu corpo. Tomou o vinho, disse: isso é meu sangue. E ele completou: façam isso em memória de mim. Então, quem é realmente amigo dele, entende que este aqui é o sinal de que nós estamos em Jesus Cristo. Terceiro, na tarde da Páscoa, os discípulos estavam na sala do cenáculo com as portas fechadas com medo. Ele entra naquela sala, atravessa as paredes e a primeira coisa que ele diz é: a paz esteja convosco. Este é o lugar de receber a paz de Jesus. Eles estavam com medo, chorando, Jesus havia morrido. Ele entra e diz: a paz esteja convosco. E diz lá o Evangelho de São João, no mesmo momento eles sentiram alegria. A igreja, meu querido e minha querida, é também esta sala do cenáculo, aonde o Espírito Santo veio com vento, com línguas de fogo e transformou a vida daquelas pessoas. O cristão cheio do Espírito Santo, ele vê, ele sente,
ele experimenta Deus agindo, e então arregaça as mangas para trabalhar com Jesus Cristo, e assim testemunhar para o mundo com coragem: Deus não está morto, Ele pode e quer derramar o seu amor em todos, porque não existe pecado que não possa ser perdoado, porque Deus quer que todos nós possamos realmente encontrá-lo e receber o seu amor, a sua força. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, levante a sua mão direita, coloque a mão esquerda no seu coração e repita comigo: Pai querido, em nome de Jesus, que prometeu enviar o Espírito Santo, eu peço agora que o Espírito Santo seja renovado em minha vida. Dai-me esta força que muda a vida. Dai-me esta força que traz o teu amor, o teu consolo, a tua paz, os teus milagres, e torna-me capaz de falar para quem não te conhece como és maravilhoso. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, incendeia meu coração com o teu fogo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,